O fator humano é decisivo para o sucesso de uma defesa no processo administrativo disciplinar. E quando eu falo fator humano, eu não estou me restringindo à comissão de PAD. Eu já fiz vários vídeos, falando da questão da perseguição de comissões que estão ali induzidas a prejudicar o servidor, mas o fator humano ele é mais abrangente, ele envolve todos os elementos humanos que estão presentes no processo. Então vai desde o servidor público indiciado, que está sendo investigado, o advogado do servidor público, os membros da comissão de PAD e as testemunhas, principalmente as testemunhas. Nesse vídeo eu vou fazer um panorama de como que cada um deve se portar durante um processo administrativo disciplinar. E claro que você na posição de servidor investigado precisa estar atento a todas essas informações, porque até a postura da testemunha pode te prejudicar no resultado final, tá ok? Então o primeiro ponto, que eu já falei em outros vídeos, é analisar a postura da comissão de PAD. Se aquela comissão, você já tem consciência de quem são os servidores, se são servidores que têm um histórico ruim de relacionamento contigo, se eles foram ali colocados por uma chefia que não gosta de você, você já pode esperar um comportamento hostil, um comportamento prejudicial. E aí, tanto você quanto seu advogado precisam estar sempre alertas pela necessidade de, eventualmente, ter que judicializar uma demanda, impetrar um mandado de segurança, para que seja respeitado o seu direito ao contraditório ou ampla defesa. Vou explicar. É muito comum que, quando a gente tem um PAD de cunho persecutório, a comissão que é designada são de servidores, às vezes não todos, mas pelo menos um servidor que está ali de forma orientada a prejudicar aquele servidor. Então não adianta o que ele vai fazer, o que ele vai trazer, ele vai sempre tentar prejudicar o servidor que está sendo investigado. Quando você está diante de uma comissão como esta, tanto você quanto o seu advogado precisa assumir uma postura mais combativa, uma postura litigante, de acionar o judiciário, tá? Às vezes, dependendo do processo aqui, a gente aciona o judiciário só para tirar o processo da zona de conforto ali da repartição pública, porque convenhamos, quando a gente está num PAD em ambiente controlado, ou seja, dentro da repartição pública, com os desafetos do servidor olhando ali muito próximo do processo, as condutas e tudo, eles se sentem muito confortáveis para estar tolhindo os direitos de defesa do servidor. E a partir desse momento, se a gente impetra um mandado de segurança e aciona um órgão fora do controle deles, eles saem da zona de segurança, da zona de conforto, e percebem que existe um elemento exterior para que eventualmente possa fazer esse controle de legalidade. Vou dar um exemplo clássico que acontece muito. O servidor arrola testemunhas que lhe são favoráveis, e a comissão, de forma sumária, sem qualquer motivo justo, nega a oitiva dessas testemunhas. Eles até colocam ali no parecer alguma coisa, falam que não tem pertinência e tal, mas você explica a pertinência na petição, coloca todos os fundamentos e as razões necessárias para o deferimento dessa oitiva e mesmo assim é negado. Nesse caso, pessoal, não tem como, é judiciário. Acionar o judiciário, explicar para o juiz o porquê daquela testemunha, fazer uma conexão com os fatos que estão sendo apurados, porque daí o juiz dá uma decisão liminar, suspende o PAD até que seja rolada aquela testemunha. Isso daí você tira a comissão da zona de conforto. E aí eles ficam até meio ressabiados de continuar a fazer coisas erradas, porque a gente tem aquela alteração da LINDB, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, 2019, se eu não me engano, que foi essa alteração no artigo 28, que traz uma responsabilidade muito forte para o servidor, pessoa física, e não administração pública, pessoa jurídica, em relação aos seus atos administrativos, quando eles são atos errados, tem um dolo ali, um erro grotesco. Então, quando você aciona o judiciário, isso pode fortalecer a sua tese de defesa e evitar que a comissão continue cometendo arbitrariedades. Isso daqui pode ser feito também no âmbito de não só do judiciário, você pode acionar uma controladoria geral, se você é federal, uma CGU, se você é estadual, uma controladoria geral do estado, alguns municípios têm controladoria geral do município, porque também são órgãos de controle e eles vão fiscalizar ali se a comissão de PAD está sacaneando ou não está sacaneando, se está cumprindo a lei.
Outra via que pode ser acionada é o Ministério Público. É mais difícil, né? O Ministério Público ele é sobrecarregado de demandas, todas as repartições são, mas o Ministério Público, dependendo do teor da sua denúncia, se você entrega uma denúncia certinha, redondinha, o promotor ou ele pode acionar ali aquela repartição, aquela comissão de PAD para dar explicações e isso novamente tira o pessoal da zona de conforto, ok? Então é muito importante verificar em relação à comissão de PAD e aqui eu vou fazer uma ressalva. Existem comissões amigáveis também, né? Eu sempre estou aqui batendo muito nas comissões, mas tem comissões amigáveis e tem comissões neutras, técnicas, né? Que na minha opinião são as melhores. Porque essas comissões, quando são técnicas e são distantes, né, tanto de nós, defensores, quanto os acusadores, quanto as testemunhas, esse é o melhor cenário, é o cenário ideal, né? A comissão de PAD não tem que ficar fazendo gracinha para ninguém, não tem que ter sorrisinho e amizade na audiência, não. Tem que conduzir os trabalhos de uma forma técnica. Então, quando a comissão é muito técnica e distante, né, você vê que não tem nenhuma gracinha, não tem nenhuma perguntinha, nenhuma risadinha, isso é muito bom. Tanto você quanto o seu advogado precisam agir de uma forma também técnica, sem ficar forçando a barra, sem ficar litigando, né, crescendo para cima da comissão, porque eles estão ali, já mostraram, né, que estão ali para fazer o trabalho da melhor forma possível. Agora, comissão amigável, daí já é um ponto complicado, porque às vezes a comissão ela é amistosa, assim, no sentido de fazer a audiência sempre muito polida, né, muito educada, ela está numa função ali tentando esconder o seu real interesse em prejudicar o servidor, né? Então por isso que eu sempre pergunto para os meus clientes, olha, tem algum pano de fundo nessa situação? Ou seja, em relação a esse PAD, teve alguma divergência com o seu gestor, com sua coordenação, tem perseguição por outros colegas? Porque aí a gente já consegue ir fazendo um mapeamento em relação à comissão, tá? Agora, se as pessoas são apenas muito educadas e amistosas e estão ali sem muita experiência, ok, seja amistoso, por mais complicada que seja a situação, né, convenhamos, passar por um PAD não é nada confortável, mas seja também amistoso, educado. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer ao final das oitivas, né, quando encerra-se um período de audiência, é conversar com a comissão justamente para eu sentir, né, qual que o porquê dessa comissão. Teve um caso ano passado, final do ano passado, que a gente começou brigando muito com a comissão, brigando muito mesmo, e quando encerrou as oitivas, né, foram uns 3 ou 4 dias intensos de oitivas, acabou a gravação, eu fui conversar com os membros da comissão, falei, olha, tá acontecendo isso, vamos seguir por essa linha. Nesse momento eu percebi que a comissão estava ali de boa fé, que na verdade eles não tinham experiência, foram designados, né, um órgão pequeno, eles foram designados para a função, provavelmente isso me parece que não ficou muito claro na conversa, mas deu para sentir, eles foram ali induzidos por alguém para prejudicar o meu cliente, só que não é da natureza deles, né? Eles querem sim fazer um bom trabalho dentro de suas limitações, então é muito importante você ter esse contato com a comissão, conversar com eles antes da audiência, que você vai sentindo, né? Isso é muito mais uma questão de feeling do que jurídico. Na verdade, é 100% feeling e 0 jurídico, ok? Agora, em relação ao comportamento do servidor, se você está sendo um servidor investigado ou se é o seu cliente, é muito importante, falei sobre isso no vídeo que eu postei semana passada, é muito importante que ele tenha uma conduta de colaboração, tá? Uma conduta de prestar as informações necessárias, e aqui eu já adianto que existe sim o direito ao silêncio, o servidor não precisa falar nada no seu interrogatório, só que o processo disciplinar, ele tem um momento do depoimento, do interrogatório, que é quando o servidor vai trazer a sua versão dos fatos. Então são raríssimos os casos que a gente utiliza o direito ao silêncio, na maioria das situações é muito, muito, muito melhor que o servidor ele mostre o que está acontecendo, a versão dele, né, da história, porque às vezes chega ali na ouvidoria somente a denúncia deturpada, com viés, e o servidor, ele no momento de dar a sua versão dos fatos, ele opta pelo silêncio, não é uma boa estratégia. E aqui eu chamo a atenção porque muitos servidores chegam até o nosso escritório falando, doutor, eles não têm nenhuma prova a respeito disso, né? Mas veja só, chegou uma denúncia, né? O processo disciplinar é um momento oportuno de se esclarecer essa situação.
Eu sempre falo isso para os meus clientes, eu falo, olha, o processo administrativo disciplinar, ele é uma ferramenta que pode gerar a pena de demissão? É. Só que, na sua essência, ele é uma ferramenta de investigação. Ele é uma ferramenta em que você vai ter a oportunidade de mostrar que você está certo, ou que você não está errado, ou que a culpa não é sua, tá? Então, essa postura do servidor, ela é muito importante durante o processo disciplinar. E uma coisa que eu destaquei no último vídeo, o servidor ele precisa estar são, né? Ele precisa de saúde mental para enfrentar esse processo com lucidez, para munir o advogado com as informações necessárias, com os documentos pertinentes, para saber quem são as melhores testemunhas. Até recomendo, né, para os meus clientes, quando eu vejo que eles estão muito ansiosos e preocupados, é natural que eles estejam assim, né? Afinal, é um processo que pode gerar a demissão do servidor público, que busquem uma ajuda profissional, seja com um psicólogo ou se o psicólogo encaminhar com um psiquiatra. É muito melhor enfrentar um processo medicado, mas ciente de tudo que está acontecendo, do que ficar surtado e perder informações relevantes que vão te custar muito caro ali na frente, né? Outra postura importante é em relação ao advogado. Se eu estou falando aqui com algum colega, é muito comum que advogados que não tenham experiência com processo disciplinar acabem cometendo equívocos, né, do comportamento, como que ele vai lidar com a comissão. Já falei, né, sobre a comissão, então tenha isso como parâmetro, né, para você sentir como que é essa comissão, se ela está respeitando os direitos, porque a bem da verdade, se a comissão tá sacaneando o seu cliente, você tem que ir para cima, e é pela ordem, interrompendo mesmo as audiências, impetrando mandado de segurança, representação contra os membros da comissão. É guerra mesmo. Tem um vídeo, né? O PAD é uma guerra, um dos vídeos mais famosos aqui, antigo, né? Mas é um dos vídeos mais famosos, porque aí você tem que assumir a postura combativa, né? Só que da mesma forma tem comissões isentas, imparciais, técnicas, que você vai fazer seu trabalho normal como advogado, como jurista e, novamente, é o melhor cenário possível, ok? Agora, outro ponto importante, e eu deixei por último porque merece toda a sua atenção, em relação ao comportamento das testemunhas. Pessoal, olha só. O servidor público não está acostumado a passar por um processo, né? Na maioria dos casos, as testemunhas nunca passaram por um processo nem pessoal, nem em juizado de dano moral porque o chuveiro queimou. Então acontece muito da testemunha ficar extremamente nervosa quando ela é notificada que vai ser ouvida como testemunha de um processo disciplinar. Primeiro, ela não tem acesso ao processo, tá? A testemunha ela vai às cegas sem saber o que está acontecendo. Então ela fica nervosa, esquece as informações. E aí qual que é o ponto que eu mais chamo a atenção? Se durante a oitiva de PAD você percebeu, ainda que seja sua testemunha, que você arrolou, se você percebeu que a testemunha está nervosa, está confundindo informação, é normal que tenha um PAD que esteja apurando coisas que aconteceram há 3 anos atrás, aí junta o nervosismo com o lapso temporal, a testemunha começa a falar um monte de abobrinha, né? Se você percebeu que a testemunha está confusa, que ela não está falando nada com nada, que está mais te prejudicando do que beneficiando, pare as perguntas. Pare as perguntas. Por quê? Dependendo do que você perguntar e como ela está nessa confusão, vai piorar a sua situação. Perde uma testemunha, não tem problema, tá? Agora, quando a testemunha começa a mentir demais, querer te prejudicar, isso falando principalmente de testemunhas que são arroladas pela comissão, né? Começou a mentir demais, começou a te prejudicar, vai para cima. Vai para cima, não pare de fazer perguntas ao final, né, das perguntas da comissão. Você e seu advogado têm a oportunidade de fazer questionamentos, vai para cima, seja combativo, coloque situações e elementos, né, que vão colocar em xeque a versão daquela testemunha. Uma coisa que eu faço muito aqui, né, antes das oitivas de testemunhas, eu faço uma reunião com o cliente para saber, né, quem que é desafeto, quem não é, se tem alguma situação específica. Então, por exemplo, muito comum print de WhatsApp, né? Aí a testemunha tá lá mentindo, papapá. Chega a oportunidade de eu fazer as perguntas, eu falo, fulano, eu tô lendo aqui conversas no WhatsApp que serão juntadas no processo disciplinar, tá falando isso. No seu depoimento você falou o contrário, você tá mentindo aqui? Então, assim, desafia mesmo, tem que ser combativo. Por quê? Lembre-se, é a oportunidade que você tem de trazer a verdade aos fatos, ok? Então, em resumo, muito cuidado com o fator humano. O fator humano ele pode acabar com o seu emprego, ele pode gerar sua demissão. Às vezes era um PAD bobinho, um PAD que daria para fazer uma boa defesa, mas o fator humano te prejudica a tal ponto que se torna uma demissão irreversível no Poder Judiciário. Então, tanto você quanto seu advogado, as testemunhas, a comissão, você precisa dessa análise estratégica, por isso é tão importante você estar são, né? Estar consciente
para desenhar o melhor caminho possível e chegar ao resultado almejado, que é evitar a pena de demissão.